Aqui estamos sedentos de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 5. Aleluias. Daniel, capítulo 5. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por ele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Até o versículo 3 por enquanto. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta história é um fato histórico, é um fato verídico. Belsazar aqui no caso estava ocupando o poder na Babilônia. O primeiro imperador famoso e grande da Babilônia foi Nabucodonosor, aquele que destruiu Jerusalém e levou cativo o povo judeu. O segundo rei é de quem a Bíblia não fala, mas a história fala, o nome dele era Nabonido. E o terceiro seria esse, mas esse aqui mais obscurecido, porque, segundo conta, a história não chegou a assumir o poder, ele foi apenas um príncipe regente, enquanto o rei verdadeiro estava em guerra. Irmãos, isso aqui é fato verídico, a história confirma. Irmãos, por muito tempo a história lançou dúvidas sobre a veracidade do texto bíblico, porque até 1950 eles não tinham descoberto Babilônia. Babilônia ainda só estava escrita na Bíblia e em alguns outros livros. Quando então se descobriu e toda a narrativa bíblica foi confirmada, então a palavra do Senhor é absolutamente verdadeira. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós já queremos ver este texto sob uma ótica para nós hoje. Babilônia também, no sentido bíblico, significa o sistema do mundo. Fala para o irmão do lado, Babilônia é o sistema do mundo. Glória a Deus. No livro do Apocalipse, muitas vezes se fala em Babilônia. Se fala lá no capítulo 14, 15, 16, uma mulher assentada em cima de uma besta de cor escarlate. Besta, não um carro, é um monstro horroroso. Fazem misericórdia. Esta mulher tinha o nome de Babilônia, a mãe dos mistérios, a mãe das feitiçarias da terra. E isso não é uma pessoa, não é uma cidade, isso é um sistema que a palavra do Senhor ensina, o sistema do mundo que mistura política, poder político governamental com poder religioso. Fala, meu irmão, assim, misericórdia. Aliás, a pior mistura que alguém pode fazer é coisas espirituais com poder governamental. É isso que significa Babilônia. Temos aqui a história do rei Belsazar, que quis fazer um banquete com 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de todos eles. Irmãos, isso aqui tem também, além do significado histórico, da história que já conhecemos, ou muitos pelo menos já conhecem, tem um significado também espiritual. Irmãos, o poder deste mundo, governado pelas trevas. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. O diabo falou a Jesus em Lucas 4 que os reinos deste mundo lhe tinham sido dados, e Jesus não refutou, porque infelizmente isso é verdadeiro. Então o sistema deste mundo
é contrário a Deus e quer nos afastar do Senhor. Por isso que diz 1 João 2, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que isso? Irmãos, porque o mundo é governado por ganância, por egoísmo, por cobiça, por dinheiro. 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Fala para o irmão assim, misericórdia. Irmãos, e este rei dando este banquete, o que significa isso? O mundo quer nos seduzir. Fala isso para o mundo lá. O mundo quer nos seduzir. Mas, irmãos, queremos enxergar isso que a palavra do Senhor diz, mas enxergar com olhos o mais possível despidos de preconceito, preconceitos de costumes, de tradições ou de dogmas religiosos. Diga glória a Jesus. O mundo quer nos seduzir. O que significa isso? Irmãos, não é por causa das roupas que usamos ou do estereótipo que temos. Não é isso. É algo muito mais profundo. O livro de Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração. Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores. E Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o mundo quer seduzir o teu coração. Fala isso para o mundo lado. O mundo quer seduzir o teu coração. Diga glória a Jesus. E aqui, na presença dos grandes, porque o mundo quer exaltar a grandeza, quer exaltar as possibilidades, as qualidades e a força. Mas, irmãos, nós somos cheios de defeitos. Então, a pessoa, para conseguir projeção no mundo, ela esconde os defeitos, ela mascara. Quer dizer, tudo isso se torna ilusório, não é verdadeiro. E aqui, bebendo vinho, o que significa isso? Embriaguez. Fala para o mundo do lado, o mundo quer nos embriagar. Efésios 5, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aliás, este versículo de Efésios 5 é tão inusitado aparecer ali no meio do capítulo falando sobre vinho, que este não era o assunto. Sem dúvida o que o apóstolo quer dizer é não se embriagar com nada, não se embriagar com cultura, com dinheiro, com sabedoria, com posição, com círculos sociais, com sucesso profissional. Não se embriague com isto. Fala isso para um lado. Não se embriague com isso. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 11 diz assim, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma sorte corrompidos e vos aparteis da simplicidade que é em Cristo. Porque se abraçais outro evangelho que não recebestes, outro Espírito que não tendes, ou outro Jesus que não vos foi anunciado, com razão estáis sofrendo. Farba-se misericórdia. Irmãos, o mundo quer nos seduzir. Este banquete de Belsazar, ali havia judeus em Babilônia. Alguns foram tratados como escravos, mas a outros foi permitido que se estabelecessem comercialmente. Aliás, os judeus sempre tiveram tino comercial, tino bancário. Eu falo assim, misericórdia. E alguns se estabeleceram e ficaram riquíssimos em Babilônia, e alguns nunca mais voltaram para Israel, nem com Esdras, nem com Neemias, nem com Zorobabel. Preferiram ficar em Babilônia, porque acabaram sendo seduzidos pelo poder do mundo. Então, irmãos, é círculo profissional. Se você é empregado de uma empresa, o que essa empresa quer? Que você fique assim, fanatizado por aquilo. Eles ficam martelando na tua cabeça coisa de competência gerencial, competência negocial, que você tem que aprimorar as tuas qualidades, e é aquele palanfrório. Farva-se misericórdia. E o que eles querem é entrar no teu coração. Mas fala para um lado, guarde o teu coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, é fácil se afastar das coisas de Deus. Continuando o texto, a leitura, vamos para o versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Irmãos, ali a partir do versículo 2 fala da profanação dos vasos do templo de Jerusalém. Aqui é um fato histórico. Nabucodonosor, em 580 e qualquer coisa antes de Cristo, invadiu Jerusalém, destruiu o templo que havia sido feito por Salomão,
O templo de Salomão é de 900 e pouco depois de Cristo, então o templo já tinha naquela época 400 anos. O templo foi destruído e todos os utensílios religiosos usados foram para a Babilônia e estavam lá guardados nos depósitos de Nabucodonosor. Mas este rei Belsazar era dado a bebida, era dado a festa, ele tinha absurda fraqueza de caráter, ele tinha completa irreverência para com as coisas sagradas, ele pegou os vasos sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho neles. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso nós temos que transportar para os nossos dias com bastante cuidado, porque no Evangelho de Jesus não existem mais objetos sagrados. O Evangelho de Jesus não é dado a isso, a talismãs, a amuletos, a essas coisas de veneração. Fala assim, misericórdia. Aliás, irmãos, a igreja que se chamou de igreja cristã, na fase da Idade Média, ficava com aquelas relíquias. Então tem aquelas coisas assim, os ossos de Santo Agostinho. E fala assim, misericórdia. E se fizeram tantas romarias já nesse mundo por causa dessas relíquias. O reino de Deus não é de relíquia. Fala isso para um do lado. O reino de Deus não é de relíquia, não é de velharia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, trazendo para nós hoje o que significam esses vasos. Fala para o mundo lado assim, o vaso é você. O vaso é você. 2 Timóteo 2 diz assim, numa grande casa há muitos vasos, uns de ouro, prata, mas outros de madeira, pau e barro. Uns são para a honra, outros para a desonra. Quem a si mesmo se purificar de todas essas coisas, será vaso santo para uso idôneo para o Senhor, para toda boa obra. Irmãos, os vasos somos nós. Irmãos, e o maligno quer nos usar, quer nos corromper, quer nos descaracterizar, quer nos profanar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá capacidades, para que sejam usadas para a glória de Deus, não para a glória desse mundo. Diga glória a Jesus. Irmãos, ainda ontem, conversando com minha cunhada que mora nos Estados Unidos, e pude ver, até estava conversando com a Cris, com essa minha cunhada, irmãos, para muitas pessoas, o conceito é assim: eu quero servir a Deus, então o que eu vou fazer na igreja? Mas, irmãos, essa ideia é errada. Você quer servir a Deus? Irmãos, em primeiro lugar, servir a Deus não é fazer um cultinho. Isso não é. Se crente acha que servir a Deus vai fazer um culto, ou passar o dia inteiro em culto na igreja, não é isso. Servir a Deus, irmãos, o culto é para adorarmos a Deus juntos, participarmos da ceia, ouvirmos a palavra de Deus. Diga glória a Jesus, ouvirmos as revelações do Espírito Santo. Servir a Deus é ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar o aflito, o estrangeiro, o que está doente. Diga glória a Deus. Significa anunciar com a sua vida, sempre que for possível, falar com sabedoria, com moderação, no mais das vezes não falar, mas fazer. Fala para nós assim, fazer. Irmãos, o crente tem que ser absolutamente prestativo, disposto. Fala para nós assim, prestativo. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos falando assim dos vasos profanados. Os vasos somos nós. Os vasos do templo de Jerusalém. São os vasos da igreja. Não. Vasos para serem usados pelo Senhor aonde Ele quiser. Fala para nós assim, aonde Deus quiser. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, isso o Senhor fala comigo cada vez mais. Cada vez mais. Irmãos, igreja é lugar de reunião, de comunhão e receber a palavra do Senhor. E o mundo é o lugar de viver esta comunhão, viver esta vida, de proclamar as virtudes de Deus. Diga glória a Jesus. O lugar de ser usado é lá fora. Fala isso para o mundo lado. O lugar de ser usado é lá fora. Diga glória a Jesus.
ser uma bênção por onde quer que anda, sempre pronto para ajudar. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Irmãos, este rei profanando estes vasos, o que significa isso? O mundo quer corromper os nossos valores. Fala isso para o mundo lado. O mundo quer corromper os nossos valores. Diga glória a Jesus. Irmãos, estava numa reunião sobre pós-adoção, uma reunião feita numa ONG, organização não governamental, para pessoas que já adotaram crianças. E uma mãe de 2 filhos biológicos, 2 filhos adotivos, falou uma coisa interessante, que ela disse assim, que o importante com os filhos é ensinar valores, porque ensinar assim as coisas do dia a dia, os filhos vão acabar aprendendo. O assunto ali imediato da reunião era alimento. Tem que forçar as crianças a comer arroz e feijão. Lógico, isso tem. Diga glória a Deus. Mas ficar fazendo um cavalo de batalha, uns escândalos por causa disso. Irmãos, na verdade, um dia ou outro eles acabarão comendo arroz e feijão. O que você precisa ensinar mesmo para os seus filhos são os valores. Os valores. Fala para um lado, os valores. Por exemplo, se o teu filho hoje não come feijão, isso não é um crime. Ele vai aprender. Um dia ele vai ter necessidade de se alimentar melhor. Agora, se o teu filho mente hoje, isso é sério. Porque feijão hoje não come, amanhã come. Se mente hoje, amanhã vai mentir também. E isso é defeito de caráter. Então os valores têm que ser transmitidos. Essa profanação dos vasos significa a corrupção dos valores. Fala para um lado, o crente tem que guardar os valores de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sério. Não é assim, a minha roupa hoje está assim no figurino evangélico ou não está, ou se o jeito que eu me comporto está no figurino está. Não. Se eu amo a palavra de Deus, se eu guardo, se eu reverencio a palavra de Deus, se eu leio todos os dias, se eu ando de acordo com a palavra, se eu me torno uma pessoa tratável, maleável, pacífica, mansa, estes são os valores que o Senhor quer que nós tenhamos. Diga glória a Jesus. Ter o amor de Deus, não ser egoísta, não viver para o próprio prazer, mas viver para servir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Versículo 4: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Quer dizer, o rei Belsazar profanando os vasos sagrados de Deus para outros deuses. Isso é o que se chama de sacrilégio, mas é uma palavra muito arcaica. Diga glória a Deus. Significa assim, uma absoluta perversão da finalidade das coisas. O que foi feito para adorar o único Deus, de repente, adorando outro Deus. Meu amado, está chegando o final de ano. Se você entrar naquele círculo absurdo, crescente, que suga todas as forças, de fazer todas as horas extras possíveis para não sei o que, para não sei o que, isso vai te estressar, você vai se afastar do Senhor, você não vai ter tempo para Deus, você não vai ter tempo para nada, e depois você vai ter uma bela de uma estafa. Fazem misericórdia. Eclesiastes 4, é melhor ter uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Diga glória a Jesus. Você serve para adorar o Senhor. Fala isso para o mundo lado. Você serve para adorar o Senhor. Versículo 5: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estocada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Diga glória a Jesus. Na mesma hora. Irmãos, os juízos de Deus não são tão incisivos, não são tão imediatos. Deus tem as suas programações, mas certos atos provocam uma ira mais imediata, mais emergente de Deus. Diga glória a Jesus.
Irmãos, por isso que muitas coisas acontecem conosco. Por isso que muitas coisas acontecem muito rápido em nossas vidas. Às vezes fazemos algumas coisas erradas e demora sim para ter alguma consequência. Mas outras, por sua vez, a consequência é quase imediata. Diga glória a Deus. Quer dizer, meu amado, pare, diminua a leitura da palavra de Deus, diminua a oração, comece a ser mais egoísta, comece a cuidar mais de si mesmo, que você vai ver o que te acontece rapidinho. Farpas em misericórdia, porque deixa de servir ao Senhor para começar a servir a si mesmo. Irmãos, estamos neste dia de ceia e o Senhor quer nos despertar. Lembra de domingo passado? Deus quer te despertar. Fala isso para um lado. Deus quer te despertar. Irmãos, de repente apareceu a mão de Deus e começou ali a escrever. Vamos ler o texto. Mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarará a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Diga glória a Jesus. O que aconteceu? Este rei já ficou assim, completamente desfalecido, completamente destruído, tomado de pânico. Alguém que há pouco instante atrás era tão gabola, era tão metido, se vangloriando em cima das coisas sagradas. De repente foi só a mão de Deus aparecer. Isso desfaz toda a prepotência humana. Diga glória a Jesus. O rei, versículo 7, mandou chamar todos os sábios com poderes científicos, ou psíquicos, ou espirituais, ou místicos, ou de qualquer sorte, que naquela época eles acabavam misturando tudo. Que chamou alguém que pudesse decifrar o que aquela mão tinha escrito. Versículo 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo não tem capacidade, não tem afinidade, não tem habilidade qualquer para entender as coisas de Deus. E se o crente se desviar, ele também fica com os sentidos embotados e não consegue entender mais nada. Diga glória a Jesus. Fica como este rei, tem uma mediana capacidade de ver a mão de Deus, mas não consegue entender o que a mão de Deus está fazendo. Você consegue entender o que Deus está escrevendo ao teu respeito? Pergunta para um lado, você consegue entender? Você consegue entender o que a mão de Deus está escrevendo? Diga glória a Jesus. E o mundo vem com as suas promessas, vem com os seus prêmios. Versículo 9, então o rei Belsassar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse. Algumas traduções dizem a rainha mãe. Na verdade, os intérpretes do texto, de acordo com os originais, que uma parte do livro de Daniel não é escrita em hebraico, mas é escrita em aramaico antigo, porque os judeus foram transportados para o cativeiro, e a língua hebraica nesta época por um pouco se perdeu. Diga glória a Jesus. Então esta rainha pode ser ou a esposa de Belsassar, ou a mãe, ou até a avó dele. Ó rei, vive para sempre, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E no dia de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando
explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Diga glória a Deus. Irmãos, aqui o Senhor está falando conosco. Até de um ímpio, porque esta mulher não era temente a Deus, tanto que ela falava em deuses, o espírito dos deuses santos, porque este povo era politeísta, tinha muitos deuses. Veio dizer de um episódio do passado, que foi o que aconteceu nos capítulos 2 e 3 de Daniel. Irmãos, e a cronologia do livro é mais ou menos assim. Se no capítulo 1, no final dos 3 anos de teste que Nabucodonosor impôs àqueles jovens selecionados dentre os judeus, se no final daqueles 3 anos Daniel tinha 16 anos, neste texto Daniel tinha 83 anos. Diga glória a Jesus. Isso aqui já foi no final da vida, ele já estava com uma idade considerável, mas ele tinha um histórico de serviço ao Senhor. Irmãos, os reis mudavam. Aqui, apesar da rainha ter dito Nabucodonosor, teu pai, era uma expressão idiomática que os judeus também usavam, quer dizer, Nabucodonosor teu ancestral, podia ser pai, avô ou bisavô. Diga glória a Jesus. Então Daniel já mostrou um passado de serviço a Deus naquela corte. Irmãos, e o rei mudou e chegou este Beltesazar, e os nomes são muito próximos, muito parecidos. O rei é Beltesazar, o nome babilônico de Daniel era Beltesazar. Diga glória a Jesus. Este rei imaturo assumiu o poder, ao menos internamente, e fez o banquete para todos aqueles que quisessem projeção no reino. E Daniel não estava naquele banquete. Fala para um lado, Daniel não estava naquele banquete. Diga glória a Jesus, ele não estava. Daniel era um cativo, para falar a verdade, apesar de ter alta posição. Ele já tinha tido alta posição nos governos anteriores, nesse também tinha, mas ele não foi naquele banquete, não foi porque não quis. Ele se negou a ir. Aliás, a própria rainha disse, ele tem o espírito dos deuses santos. Diga glória a Jesus. Apesar dela colocar isso no plural, ela soube reconhecer que o Deus a quem Daniel servia era santo, porque os deuses babilônicos, eles eram de orgias, de depravação. Os deuses, como eram os deuses dos gregos, os deuses bebiam, os deuses adulteravam, mas não, o Deus de Daniel era um Deus santo. Fala para um lado, um Deus santo, um Deus que não participou daquela decadência, cujo servo também não estava envolvido naquilo. Diga glória a Jesus. Daniel não estava lá. Irmãos, quantas vezes nós cedemos? Fala para nós assim, quantas vezes você cede? Programas sociais no teu serviço que às vezes, dependendo do lugar, se as pessoas assim foram comedidas, o crente pode ir para ali ser luz a brilhar, mas dependendo do ambiente profissional, se é ambiente de decadência, se é ambiente de bebida, não tem como estar junto. Diga glória a Deus. Mas às vezes o crente fica assim, mas o chefe vai estar lá, né? Ele precisa me ver, ele tem que me ver lá, né? Porque quem tem que te ver é o Senhor. O cântico, né? Senhor, olha para mim. Quem tem que te ver é Jesus. Fala isso para o irmão do lado. Quem tem que te ver é Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o crente precisa se preservar. Fala isso para um lado. O crente precisa se preservar. A religião pura e imaculada para com Deus é guardar-se da corrupção do mundo, segunda parte de Tiago 1:27. Guardar-se da corrupção. Fala para um lado, guardar-se da corrupção. Diga glória a Jesus. Irmãos, quantas vezes se fala em corrupção, a gente já pensa assim, é governo, é congresso, é mensalão, é mensalinha, não sei das quantas. Fazem misericórdia. A corrupção é isso. Irmãos, quantas vezes o crente é mandado embora,
recebe o seguro-desemprego, arranja um outro emprego e fala para o patrão assim: não me registra não que eu estou no seguro. Corrupto. Falam assim: corrupto. Você e os outros lá, é a mesma coisa, sem pôr nem tirar. Fazem misericórdia. Seguro-desemprego é para quem está desempregado. Se está empregado, por que está recebendo? Corrupto. Diga glória a Jesus. Corrupção existe em todos os níveis, menos nos crentes. Fala assim: viu, crente? Diga glória a Deus. Os corruptos. Você mente na declaração de imposto de renda, você é tão corrupto quanto. Pastor, mas eu vou pagar imposto para aquele povo lá. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Palavra de Jesus. E o governo de César estava longe de ser um posto de virtude. Diga glória a Jesus. Mas Jesus disse: dê a César o que de César. Irmãos, o servo de Deus precisa se preservar. O servo de Deus tem que ter um espírito excelente. Diga glória a Jesus. Irmãos, e na continuação do texto, Deus tinha escrito algo na parede e ninguém conseguia ler. E ninguém daquela sala conseguia ler, mas contaminado com aquele espírito que estava naquela sala, como haveria de conseguir mesmo? Só alguém de fora, que estava em comunhão com Deus, para conseguir entender. Você precisa estar em comunhão com Deus. Fala isso para um lado. Você precisa estar em comunhão com Deus. Diga glória a Jesus. Em comunhão com o Senhor, guardado com Deus. Irmãos, e Daniel entrou, o rei fez as suas oferendas. Versículo 14, o rei dizendo a Daniel: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Versículo 16, tenho ouvido que tu podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Olha o que Daniel disse. Então respondeu Daniel e falou na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a tua interpretação. Irmãos, este é o sistema do mundo. Quer seduzir com bens, quer seduzir com posição, quer seduzir com dinheiro. Irmãos, mas o servo de Deus, além de não participar disso, ele não aceita as ofertas do mundo. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado: você precisa se guardar para o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, temos falado tanto aqui, irmãos, que o crente tem que ser assim, de fácil acesso, porque nós precisamos ganhar vidas para Jesus. O crente não pode ser nem isolado, nem esquisito. O crente tem que ser simpático, falar na hora certa. Irmãos, temos falado tanto aqui, crente fala demais. O crente acha que pregação é ficar falando. Irmãos, daí o crente entra numa empresa, é empregado de novo, fala, já enche a cabeça de todo mundo, passa 1, 2 meses, começa a aprontar das dele, começa a chegar atrasado, começa a enrolar, começa a não fazer o serviço direito, só dá escândalo. Não é melhor fechar a boca e fazer o serviço direito? Diga glória a Jesus. E abrir a boca na hora certa. Falar para o mundo do lado assim: abrir a boca na hora certa. Diga glória a Jesus. Nós já temos falado então que o crente tem que ser assim, disposto, tem que ser acessível. Mas, irmãos, não nos valores. Fala para um lado: não nos valores. Diga glória a Jesus. Irmãos, os valores do crente são inegociáveis. Não se discute. A Bíblia é a palavra de Deus, a razão está com o Senhor, o único caminho de salvação é Jesus, e isso não está em pauta de discussão. Diga glória a Jesus. Irmãos, as ofertas, vem o rei com a sua sedução,
vem o rei com as suas ofertas. Muitas ofertas, muitas propostas que nos fazem são do diabo. Fala para um lado, existem propostas que são do diabo. Pastor, eu acho que o senhor está falando heresia, porque Deus deixa que o diabo faça proposta para um crente. Deixou até para Jesus. Deixou o diabo oferecer tudo para Jesus. E Jesus negou. Deus deixa o diabo te fazer proposta? Deixa sim, que é para você não ser mole. Fala assim, viu? É para você recusar. Deus deixa assim para ver a tua firmeza. Fala para o mundo lá do Deus quer ver a tua firmeza. Diga glória a Jesus. Irmãos, o mundo está complicado. Irmãos, e eu sinto em meu espírito, eu tenho comigo que o arrebatamento da igreja se aproxima. Irmãos, o mundo está ficando complicado. Diga glória a Jesus. 2 Pedro 3 diz, nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Irmãos, o pior escárnio que existe é o escárnio religioso. Fala sem misericórdia. Gente que conhece as coisas de Deus, conhece, mas relativiza. Irmãos, a palavra de Deus é absoluta. Tem gente que torna ela relativa. O que significa isso? O versículo diz uma coisa, o versículo é assim. A pessoa, não sei, pode ser. Eu acho que tem outra coisa, tem outra versão. Não é bem assim. É aquela conversinha da serpente com a Eva. Fala assim, misericórdia. Coisa mais velha que o mundo. Diga glória a Deus. Irmãos, guarde os valores de Deus. O Senhor está falando hoje. Fala para um lado, guarde os valores de Deus. Irmãos, o que aconteceu para terminar a história? Daniel recusou. Não quero nada de ti. Aliás, Abraão também recusou toda a oferta do rei de Sodoma. Meu amado, Deus quer crentes incorruptíveis, que não se corrompem. Sabe aquela frasezinha perniciosa? Todos se vendem, todos têm o seu preço. Pergunta para um lado assim, você tem preço também? Por quanto você se vende para o mundo? Por quanto? Pergunta para um lado assim, por quanto? Por um salário maior? Por meia dúzia de hora extra, que depois não te pagam direito ainda? Fazem misericórdia. Para entrar, irmãos, tem gente que é meio de cabeça fraca, que entra em faculdade e já fica se metidando. Misericórdia. Fazem misericórdia. Qualquer faculdadezinha assim já começa assim. Porque nós que estamos em curso superior. Faça o favor. Fala assim, faça o favor. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Fala assim, guarde os valores de Deus, o amor, a humildade. Fala assim, a humildade. Glória a Jesus. O Senhor está falando conosco hoje. Daniel recusou e Daniel interpretou o que estava escrito na parede. Eram 3 palavras apenas. Pesado, contado e dividido. 3 palavras só, pesado, contado e dividido. A primeira, pesado foste na balança e foste achado em falta. Diga glória a Deus. Tem gente que não pode nem ouvir falar em balança que já tem arrepio. Mas Deus tem balança também, não é para medir as tuas celulites, não. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, Deus tem balança também. Vamos guardar os valores de Deus. Tem gente que fica cuidando tanto do corpo e do espírito. Você cuida também? Tem gente que fica se pesando na balança e as tuas ações se pesam na balança também. E na balança de Deus você está em crédito ou em débito. Diga glória a Jesus. Pergunta para nós assim, como você está? Essa pergunta é profética. O Senhor te pergunta hoje, como você está? Como está o teu peso com Deus? A tua comunhão com Deus é pesada ou é algo como a palha que o vento dispersa? Como diz no Salmo 1.
Diga glória a Jesus. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido, contou Deus o teu reino e o acabou. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Contou Deus o teu reino e o acabou. Irmãos, Deus nos concede oportunidades. Se o diabo concede, Deus concede também. Só que as de Deus são valiosíssimas. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus te concede oportunidades. Meu Deus amado, meu Jesus. Irmãos, o Senhor está falando nessa noite. O Senhor está falando profeticamente. Contou Deus o teu reino e o acabou. Meu Senhor amado. Diga glória a Jesus. Meu amado, procure agradar a Deus. Procure servir ao Senhor. O que significa essa frase? Contou Deus o teu reino e acabou. Irmãos, Deus chamou Israel para ser uma nação missionária, mas eles só viveram para si mesmos. E Jesus disse em Mateus 22, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Pergunta para um outro lado assim, você está dando frutos? Irmãos, a única coisa que justifica nós estarmos no lugar dos judeus são os nossos frutos. Se você não tem fruto, que adianta? Melhor para o judeu de novo. Tem que ter fruto. Fala para nós assim, tem que ter fruto. Meu amado, e fruto não é cantar na igreja, não é cantar no louvor, nem dar aula para criança. Isso é só crente se envolvendo com crente. Fruto é lá fora ganhar gente para Jesus. Fala para nós assim, ganhar vidas para Jesus. Isso é fruto. Diga glória a Deus. Meu amado irmão, eu falo de novo porque isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Não se esqueça, o crente é para ser usado lá fora. Irmãos, crente que fica dentro das quatro paredes e todos se engalfinhando por meia dúzia de cargo, não tem cargo para todo mundo. Ficam se engalfinhando por todos, fica criando o cargo do assessor, do assistente, do secretário. Faz assim, misericórdia, e todos se engalfinhando. Irmãos, isso é muito medíocre. Falo assim, misericórdia. Isso é absurdo. Isso é uma distorção de todas as coisas. Irmãos, se o crente fica só dentro da igreja brigando por essas coisas, brigando por causa do horário de sair da orquestra, horário do coral, horário do inglês, horário do isso aqui, e fica brigando por essas bobagens. Falo assim, misericórdia. Irmãos, nós temos que dar fruto, é ganhar aquelas pessoas difíceis para Jesus, e está cada vez mais difícil de ganhar vidas para Jesus, e é isso que o Senhor quer. Fala para um lado assim, é isso que o Senhor quer. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, clamamos a Ti, meu Deus, nos derramamos perante o Senhor. Meu Senhor, não queremos perder as oportunidades que o Senhor está dando. Senhor amado, que haja lugar de arrependimento. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja mais disposição. Senhor, não queremos ser seduzidos por este mundo. Não queremos aceitar as ofertas. Queremos nos guardar para Ti. Queremos entender os mistérios de Deus. Senhor, como diz Isaías 50, o Senhor abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, eu não lhe voltei as costas. Meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Meu Deus, dá-nos visão. Meu Deus, queremos enxergar. Meu Deus, dá-nos uma visão mais ampla. Dá-nos uma visão mais longe. Como diz 2 Pedro 1, nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos antigos pecados. Meu Deus, dá-nos uma visão ampla. Senhor, não queremos ficar presos em picuinhas, em coisas que não levam ninguém a coisa alguma. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Senhor, queremos dar mais fruto para o Senhor. Deus maravilhoso, Deus de poder, clamamos a Ti, Senhor, opera nesta noite, que a Tua palavra entre em cada coração e produza vida.